O procedimento especial do tribunal do júri ele é composto de duas fases, por isso é chamado de bifásico. Na primeira fase desse procedimento, o juiz irá receber esse processo onde se discute um crime doloso contra a vida e poderá, desde o início, absolver sumariamente o réu se for provado que o fato não existiu ou provado que que o réu não é o autor daquele delito, ou também se demonstrado que aquele fato não constitui um crime, ou mesmo se demonstrada circunstância que isente o réu de pena ou que exclua o próprio crime. Superada essa fase, se nada disso acontecer, o juiz, lá no final da primeira fase, ele poderá pronunciar o réu se ficar convencido de que há materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, e aí o réu será levado a julgamento pelo tribunal do júri na segunda fase, ou ele poderá impronunciar o réu se convencer que não há indícios suficientes de autoria ou prova da materialidade. Neste caso específico, o processo ficará em arquivo até podendo ser formulada nova denúncia se surgir prova nova. Passado para a segunda fase desse procedimento do tribunal do júri, o réu ele será então posto em julgamento perante o tribunal do júri, que é composto por 7 jurados, 7 pessoas escolhidas na sociedade, e ao final esses 7 jurados eles terão que responder algumas perguntas, alguns quesitos, que são esses, de forma bem resumida eu passarei aqui, que é o seguinte: primeiro, eles responderão quanto à autoria do delito, né, quanto à materialidade do delito, melhor dizendo, né, se há prova da materialidade. Se sim, passa ao segundo quesito, se o réu é realmente o autor daquele delito. Se responderem positivamente, né, se o juiz verificar que tem três respostas positivas, ele passará para o quesito seguinte, que é relacionado à absolvição, onde se fará a seguinte pergunta, basicamente, né, os jurados eles absolvem o réu ou não. Se absolver, acaba ali. Se não absolver, aí tem as demais questões, os demais quesitos, que no caso será perguntado sobre as causas que diminuem a pena e sobre as causas que aumentam a pena. Se a defesa formular tese relacionada à desclassificação do crime para um crime que é de competência lá do juiz técnico, do juiz singular, dependendo do caso, dependendo do crime em que a defesa entende que deva ser desclassificado, ele será formulado um quesito especial depois do segundo ou do terceiro quesito, ou seja, depois do quesito sobre a autoria ou depois do quesito sobre a absolvição do réu. Se ainda a defesa formular quesitos sobre crime na sua forma tentada ou outro crime diferente daquele que foi capitulado na denúncia, mas que qualquer um desses ainda seja da competência do tribunal do júri, este será formulado então logo após o segundo quesito, ou seja, após a pergunta que se faz sobre a autoria do delito. É importante notar o seguinte, que no quesito chamado de quesito genérico, onde se pergunta se os jurados eles absolvem o réu ou não, é um quesito em que cada um dos jurados irá julgar, irá depositar a sua consciência livre de qualquer receio, livre de qualquer coisa, irá responder se absolve aquela pessoa ou não, mesmo que ela seja culpada, mesmo que haja provas de autoria, de materialidade, no seu íntimo, se esse jurado achar que ela
essa pessoa, por qualquer coisa, ou até mesmo por clemência, deve ser absolvida, ele pode muito bem agir dessa maneira e votar positivo para a absolvição. Gostou dessas informações? Curta esse vídeo, comente e compartilhe. Até o próximo conteúdo. Meu forte abraço.